Ok, meus amigos, já voltamos. Foi uma transição bem rápida para dar continuidade à nossa aula. Na verdade, é EJA 7, é Canal Educação, é Ensino Médio, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Hoje nós estamos estudando a isomeria, a geométrica e a ótica. Na primeira parte da aula nós estudamos a geométrica e vamos complementar com a isomeria ótica. E nós temos aí a data de hoje, 29 de setembro de 2022. 29 de setembro de 2022. Tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, falando em isomeria geométrica, está aqui, ó. Tá, olha só, pessoal. Algumas substâncias, né, que são submetidas à presença da luz polarizada, ó, elas vão desviar essa luz polarizada. Esse desvio pode ser para a direita ou no sentido horário, ou pode ser para a esquerda ou no sentido anti-horário. Certo? Tanto faz ser no sentido horário ou anti-horário, se desviar a luz polarizada, essa substância é considerada oticamente ativa. Então, toda substância que possui atividade ótica, ela é considerada substância ótica ativa. Lógico que esses nomes aí, destrógeno e levógeno, vamos mostrar o que é, tá? Mas primeiro eu queria dizer para vocês que toda substância capaz de desviar o plano da luz polarizada é chamado de substância ótica ativa, tá bom? Eu queria colocar um minutinho para você fazer um print aí desse slide. Ok, vamos então aprender algumas palavras importantes, dica que é na educação. Nessa dica, nós vamos aumentar o nosso vocabulário da isomeria ótica. Olha só, as formas destrógeno e levógeros, tá, são também chamadas, pessoal, de antípodas óticos ou enantiomórficos. São sinônimos. Mas o que eu queria passar para vocês nessa dica é justamente o que eu vou colocar agora. Nós dissemos que a substância pode desviar a luz polarizada para a direita, que é o sentido horário, ou esquerda, né? Então, eles vão receber nomes especiais, ó. Se o desvio for para a direita ou no sentido horário, é denominado destrógeno ou desvio positivo. Então não dá para errar, ó. D de direita, D de destrógeno, destro. Pessoa destra, ela é direita, né? Se o desvio for para a esquerda ou no sentido anti-horário, é denominado de levógeno ou desvio negativo. Vem de levos, esquerda, do latim levos. Então essas duas palavras nós vamos precisar. Ó. A soma dos destrógenos com os levógenos, pessoal, constitui justamente os isômeros óticos ativos. Tá? Os isômeros óticos ativos é chamado de destrógeno e levógeno, ok? Então aqui eu queria que você anotasse mesmo esse aí, porque são nomes importantes. Para isso vamos colocar 2 minutinhos aí na tela.
Ok, pessoal, voltamos, não é isso? Vou mostrar mais uma vez que a palavra destrógero vem de direita, ó, desio positivo, e levógero vem da palavra esquerda, ou desio negativo. Muito bem, agora, pessoal, se eu pego uma substância ó, que desviou a luz polarizada 30 graus para a direita, pego outra substância que desvia 30 graus para a esquerda, então 50%, 50%. O que acontece se eu misturar? Esses desvios vão se anular. Se é 30 positivo, 30 negativo, vai anular. Essa anulação é chamada de mistura racêmica, que é considerada oticamente inativa. Toda mistura racêmica são chamados isômeros óticos inativos, mas não devem ser desconsiderados, porque quando pergunto o número total de isômeros óticos, é a soma dos isômeros óticos ativos mais os isômeros óticos inativos. Tá? Vamos precisar disso aí, viu, pessoal? É outro vocabulário da isomeria ótica que você tem que aprender. Mistura racêmica. Mistura racêmica é formada por 50% de destrógeno, 50% de levógeno. Importante que você anote isso aí, viu? Não vamos precisar. Tá, vamos colocar então um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meus amigos, já voltamos, né? Vou mostrar para vocês que a mistura racêmica ela é formada por 50% de destrógeno, 50% de levógeno e é considerada oticamente inativa. Muito bem. Pois agora nós vamos ver a parte mais importante da isomeria ótica, que é justamente, pessoal, o chamado carbono assimétrico ou quiral, certo? O que é um carbono assimétrico ou quiral? É aquele que apresenta o quê? 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si. Obrigatoriamente. Eu vou até grifar aqui, esse carbono ele é assimétrico. Por quê, professor? Vamos mostrar de novo aqui. Ó. Por quê? Olha só, ele tem 4 ligantes diferentes entre si. Ó. Um ligante, o outro ligante é o cloro, o outro é o hidrogênio e o outro é a hidroxila. Então, esse primeiro carbono não pode ser assimétrico porque tem 3 hidrogênios iguais. Então, para ser assimétrico, pessoal, obrigatoriamente tem que ter 4 ligantes diferentes entre si. E todo composto que tiver carbono assimétrico tem isomeria ótica. Vou dar outra dica para vocês. Ó. Pessoal, carbono que tiver dupla, carbono que tiver tripla, carbono CH3 ou carbono CH2, nem olhe para ele que eles não podem ser assimétricos, não. Primeiro, para você ter 4 ligantes, tem que ter 4 ligações. Simples, ó. Então, ó, carbono com dupla e tripla, nem olhe. CH3 está aqui, ó. CH3 tem 3 hidrogênios iguais. Eu não posso ter ligantes iguais. Para ser assimétrico, tem que ter o quê, pessoal? 4 ligantes diferentes entre si. Pessoal, essa é a passagem mais importante da isomeria ótica. Se você souber reconhecer um carbono assimétrico, obrigatoriamente você está aprendendo a isomeria ótica. Só lembrar que carbono assimétrico é a mesma coisa que quiral. Quiral vem de mãos.
certo? Quiros, mãos, é também representado como asterisco. O carbono com asterisco é justamente aí o carbono assimétrico. Esse eu queria realmente que vocês anotassem, certo? Então vamos colocar 2 minutinhos aí na tela. Ok, meus amigos, vamos agora então mostrar exemplos de carbono assimétrico, né? Para identificar um carbono quiral, é de fundamental importância, né, que seja realizada as formas estruturais, né? Então, identificar um carbono quiral, eu vou grifar a parte que interessa desse texto aqui. Olha só, a página, para identificar um carbono quiral, devemos lembrar que esse carbono apresenta o quê, pessoal? Obrigatoriamente, 4 ligantes diferentes entre si. Então, esse carbono em azul aqui, ele é assimétrico, porque eu estou afirmando que o R1, o R2, o R3 e o R4 são diferentes entre si. Então, para ser assimétrico, obrigatoriamente tem que ter o quê? 4 ligantes diferentes entre si. Para isso, meus amigos, eu vou colocar um exemplo. Pronto, tá aí. Aquele mesmo slide anterior tá aí, né? O carbono aqui, o assimétrico em azul, e os 4 ligantes. Vamos mostrar, nesse exemplo, por que esse carbono que está em azul, ele é assimétrico. Tá? Como é que eu sei os 4 ligantes dele, professor? Vamos lá, O R1 aqui é hidroxila. Eu coloquei assim para ficar melhor. O R2 é o CH3, o R3 é o hidrogênio. E o R4 é todo o restante desses 3 carbonos. Está ali circulado. Então esse carbono ele é assimétrico porque ele apresenta 4 ligantes diferentes entre si. E nessa estrutura só tem ele. Porque os outros carbonos é CH3, é CH2, que não podem ser assimétricos. Certo? Então nessa estrutura nós só temos um único carbono assimétrico, que é esse que está marcado aí, o carbono em azul. Porque ele apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Então, eu queria que você só fizesse um print aí, não dá tempo de copiar. Vamos colocar 1 minutinho na tela, por favor.
Ok, pessoal, mostrando para vocês que nós temos, ó, os 4 ligantes diferentes entre si. Por isso que esse carbono é assimétrico. Mas vamos colocar outros exemplos, ó. Olha aí, tá bem legal esse aqui, tá em cores diferentes, ó, representando um carbono assimétrico. Por isso que ele está com um asterisco aqui, ó. Esse carbono, opa, vamos colocar assim para ficar melhor. Ó, aqui esse carbono é assimétrico. Por quê, ó? Tem um ligante diferente, a hidroxila, que é diferente desse, que é diferente do hidrogênio, que é diferente dessa carboxila. Portanto, ó, esse carbono do meio aí é um carbono assimétrico, porque ele realmente apresenta 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si. Perfeito? Carbono assimétrico. É só para mostrar para vocês. E vamos mostrar mais uma imagem legal aqui, ó. Olha só. Mais aqui, ó, está asteriscado. Esse carbono é assimétrico. Por quê, ó? Um ligante, 2, 3, 4 ligantes diferentes entre si. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, pessoal, professor, mas não é o mesmo composto, não é não. Eles estão no espelho, ó. Se você tentar colocar um em cima do outro, eles não se encaixam. Um é a imagem do outro. Uma imagem do outro. Por isso que são isômeros óticos. Porque são fórmulas espaciais, pessoal. São fórmulas espaciais. Certo? Pronto, esse aqui é legal. Olha só. Esse carbono, ele é assimétrico. Tá? Porque tem um bromo, tu coloquei até ó, em verde, em roxo, amarelo e vermelho. Bromo, flúor, cloro e iodo. Aliás, iodo não, hidrogênio. Ele é assimétrico. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele de forma tridimensional, pessoal. Vamos mostrar agora, pessoal, uma imagem tridimensional de um carbono assimétrico, certo? Vamos colocar, olha só, olha que legal. Vamos aproveitar e colocar o outro do outro lado, né? Se você observar, ó, olha só como tá legal aí, ó. O carbono é a bolinha vermelha, ó. Aí você tem 4, vamos separar um pouco mais ele, né, para tá. Vamos tentar separar isso, vamos tentar separar. Olha, aí eu tenho o carbono assimétrico, porque pode observar, são 4 ligantes diferentes entre si. Eu coloquei até em cores para ficar melhor de você visualizar. Ó. Tá, tem uma bolinha amarela, azul, branca e verde, certo? Para mostrar que eles são diferentes entre si. Tá? O carbono assimétrico é esse carbono central. Inclusive essa fórmula aí, como o carbono está fazendo 4 ligações simples, isso é uma estrutura tetraédrica. E forma tetraédrica é uma estrutura espacial, pessoal, é geometria espacial. Tá? Então é como se fosse o carbono no espaço aí mesmo. Na verdade, essa é a representação própria da molécula. Tá? Apresentando um carbono, que é o de vermelho, a bolinha vermelha, que é o assimétrico, com 4 ligantes diferentes entre si. Certo? O carbono, lógico, situado no centro de um tetraedro regular. Então você tem aí justamente o que nós estamos mostrando há vários momentos aqui. Olha, essa estrutura praticamente é essa mesma. Eu representei, ó. Bolinha amarela, verde, azul, coloquei roxo e vermelho. Ó. É o carbono assimétrico. Tá? Não ficou legal de você imaginar essa figura no espaço? Ó? Aí você tem uma nítida realidade dessa estrutura espacial. Por isso que é geometria espacial, a isomeria espacial. Porque a isomeria espacial trabalha com fórmulas espaciais, que são essas aí. Tá bom? Então, super legal. Vamos voltar agora para cá, para mostrar aqui o carbono assimétrico para vocês. Beleza. Tá? Então tá aí, pessoal. E nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar um minutinho só para você fazer um print dessa imagem, para você lembrar dessas imagens especiais aí. Um minutinho.
Ok, pessoal, voltamos, né? Mostrando aí o carbono assimétrico. Agora nós vamos apresentar dois nomes que eu quero que você aprenda. Enantiômeros. Professor, que nome é esse, professor? Enantiômeros é quando os isômeros são uma imagem um do outro. Os isômeros óticos, uma imagem do outro. É como se você colocasse no espelho. Aqui você está vendo no espelho duas estruturas, né? Então, uma é imagem do outro, mas eles não são superponíveis. Ou seja, se você tentar colocar um em cima do outro, eles não vão se encaixar, tá? Não vão se encaixar. Então, por isso que eles são aí justamente assimétricos. As estruturas carbono assimétrico com uma imagem do outro é chamado de enantiômeros. Só que nós temos outra palavra, ó. Diastereisômero, quando não são isômeros, mas não são imagens, desculpa, são isômeros espaciais, mas não são imagem. Aqui, ó, né, não existe o espelho, pode ver que um é a imagem do outro, ó. Se fosse imagem, os dois hidrogênios estariam do mesmo lado aqui, ó. Tá? Então, quando não são imagem, mas são isômeros óticos, são chamados de diastereisômeros. Tá? Nós vamos precisar para fazer umas questões. E pessoal, se eu disse para vocês que o carbono assimétrico é importante, vamos mostrar por que ele é importante. Para se calcular, certo? A quantidade de isômeros óticos, você precisa aprender três fórmulas. Está ali, ó. Número total de isômeros óticos. O N nessas fórmulas, pessoal, o N representa o número de carbonos assimétricos, ó. Então, para calcular o número total de isômeros óticos, certo? Você tem aí, ó, 3 vezes 2 elevado a N menos 1. Tá? O N é o número de carbonos assimétricos, por isso a necessidade de reconhecer o carbono assimétrico. Se a questão estiver pedindo só os isômeros óticos ativos, você vai aplicar a fórmula 2 elevado a N. Agora, se for para calcular os inativos, é 2 elevado a N menos 1. Mais uma vez, quem é o N é o número de carbonos assimétricos. Vou dar outra dica. Se você somar os isômeros óticos ativos mais os isômeros óticos inativos, nós vamos ter o número total de isômeros óticos, certo? Então, esse é um dos slides importantíssimo. Nós vamos responder várias questões com ele. Portanto, pessoal, vamos colocar um minutinho para você fazer um print desse slide, um print. Pois bem, vamos calcular, vamos colocar um exemplo, né? Para ficar melhor de você entender isso aqui, vamos colocar um exemplo. Para a gente aplicar as formas. Está aqui, ó. Olha o exemplo. Professor, nessa estrutura, quais são os carbonos assimétricos? Eu coloquei assim para ficar melhor de você entender, ó. Porque essa estrutura em linha, os carbonos assimétricos são esses dois, ó. Você teria que completar com os hidrogênios, e eu completei, ó. Então, esses dois carbonos que estão com asterisco, eles são assimétricos. Porque eles apresentam, vamos só mostrar aqui, ó. Apresentam 4 ligantes diferentes entre si. Tá aqui, ó. Tá? Então, como é que se faz? Para calcular o número total de isômeros óticos, está aqui, ó. 3 vezes 2 elevado a N menos 1. O N vale 2, ó. Não é? Vai ficar 2 menos 1 dá 1. Né? Vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6, ó. Então, quem tem 2 carbonos assimétricos vai ter um total de 6 isômeros óticos. Se for para calcular só os ativos, é 2 elevado a N. Ó.
Então o N vale 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Ó. É só raciocínio comigo. Se eu tinha 6, tirei 4, só sobra 2 para ser inativos. Que é 2 elevado a N menos 1. O N é 2. Ó. 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. A soma dos isômeros óticos ativos mais os isômeros óticos inativos constitui aí o número total de isômeros óticos. Dos 6 isômeros óticos, 4 são ativos e 2 são inativos. Tá? Vamos fazer questões agora. Olha um exercício de classe aí. Ó. Tá? Nesse exercício de classe, o que é que nós temos aí? Ó, o número total de isômeros óticos, ou seja, a soma dos ativos e inativos da molécula aí. Primeira coisa, identifique o carbono assimétrico. Tá? Então você aplica, como ele quer o número total, qual é a fórmula? 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Tá? Então vamos colocar um minutinho aí para ver se você tenta fazer. Um minutinho. Ok, meus amigos, já voltamos. Ó. Então nós vamos identificar aqui um total de 2 carbonos assimétricos. Ó. Até marcado aí, os 2 carbonos assimétricos. Né? Ó. Aqui ele. Ó. Eles têm 4 ligantes diferentes entre si. Para calcular o número total, qual é a fórmula? 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Conclusão. Nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2. O n é 2. Ó. 2 menos 1 dá 1. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, por isso que a resposta é 6. 6 isômeros óticos. Tá? 6 isômeros óticos é, na verdade, aí a resposta para a primeira questão. Segunda questão está muito fácil. Vamos ler aqui. Ó. A anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central, né? É usada no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e também em regime de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam a anfetamina sem orientação médica, com o objetivo de obter a sensação de euforia por ela provocada. A fórmula estrutural da anfetamina, representada abaixo, exemplificada no caso, é um caso de isomeria. Ou seja, que tipo de isomeria está ocorrendo nessa estrutura, pessoal? Que tipo de isomeria? Vamos lá? Eu vou responder essa aqui que está muito fácil, né? Essa aqui é a isomeria ótica. Ó. Olha aí, o carbono assimétrico, pessoal. Eu vou até colocar o hidrogênio aqui, tá? Só para a gente fazer, ó. Ó, o asteriscado aqui, ó. Esse hidrogênio está aqui, né? Ó. Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes entre si. Por isso que a isomeria aqui só pode ser isomeria ótica. A resposta é a letra E. Letra E é a resposta para a nossa questão. Tá? Então, representa um carbono assimétrico. Se tem carbono assimétrico, tem isomeria ótica. Vamos lá para a questão de número 3. Essa aqui eu vou ter que fazer também, porque eu vou ter que desmontar a fórmula, né? O composto abaixo que apresenta a molécula quiral, ou seja, qual é a única que tem carbono assimétrico? Qual a única que tem carbono assimétrico? Olha só. A resposta aqui, pessoal, só pode ser a letra D. Ó. Se você pegar a letra D, vamos colocar aqui os carbonos. Ó. Esse carbono aqui, ele é assimétrico. Ó. Ele tem um hidrogênio, está aqui,
tem um CH3, tem uma hidroxila e tem essa parte aqui, ó. Observe que é o único que tem carbono assimétrico, porque ele apresenta os quatro ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si, só pode estar na letra D. É a única que tem a estrutura assimétrica, né? O carbono assimétrico. Bom, essa aqui você vai fazer, ó. Vamos lá. Olha só, vamos ver se você consegue fazer. Deixa eu ler a questão. A fexofenadina é um antihistamínico. Antihistamínicos são remédios antialérgicos, né? Não sedativo, que surgiu como substituto de outro medicamento que causava fortes efeitos colaterais. Esse composto apresenta a estrutura molecular. Está aí a estrutura. Pode-se dizer que o composto possui. Primeiro, pessoal, procure o carbono. Quantos carbonos quirais tem aí? Aí você já depois vai falar das funções, mas primeiro reconheça qual é o carbono quiral. Qual é o carbono quiral? Quantos carbonos quirais? Depois ele vai dizer aí se tem ácido carboxílico, fenol, né? Então vamos lá. Por favor, vamos colocar aí um minutinho na tela para a gente tentar fazer essa questão. Vamos lá, 1 minuto. Ok, pessoal. A resposta para essa questão vai ser a letra D. Está dizendo aqui que na letra D tem um carbono quiral. Lembrando que carbono quiral é a mesma coisa que carbono assimétrico, certo? Vamos lá, aquele que apresenta 4 ligantes. Então só tem um carbono quiral e diz que tem 2 grupamentos álcoois. Álcool é hidroxila em carbono saturado. Vamos identificar então aqui, pessoal. Vamos identificar. Onde é que está o carbono quiral? Olha ele aí, ó, a setinha, ó. Esse carbono é quiral por quê? Ó? Porque ele tem um ligante, 2, o terceiro é esse aqui, o quarto é todo o restante da cadeia. Então ele é assimétrico, só tem ele. Não existe outro carbono assimétrico. E por que tem dois álcools? Tem duas hidroxilas, ó. 2 hidroxilas, é uma setinha azul aí, ó. Álcool para ser álcool é hidroxila em carbono saturado. Tá? Então só encontrar o número de carbono quiral, você só ficaria entre a letra B e D. Na letra B está dizendo assim, ó, um carbono quiral e um grupo funcional fenol. Não tem fenol. Fenol é quando a hidroxila está ligada no composto aromático. Tem composto aromático, mas não tem hidroxila ligada diretamente a ele. Certo? Então são 2 álcoois aí. Portanto, a resposta só pode ser a letra D. Letra D. E essa aqui, pessoal, bem legal essa aqui, né? É uma questão até do Enem, ó. É uma questão do Enem. Diz assim: várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua forma estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Aí pergunta aí, ó, entre as moléculas apresentadas, certo? Observa a ocorrência de que? Qual tipo de isomeria está ocorrendo aí, pessoal? Qual tipo de isomeria está ocorrendo? Então eu vou responder essa aqui, ó. Se você observar, esse carbono aqui e esse outro aqui são assimétricos, ó, completos com hidrogênio. Aí você vê aqui,
justamente os 4 ligantes. 1, 2, 3 e o 4 aqui é o hidrogênio. Se tem carbono assimétrico, tem isomeria ótica. Então a resposta só pode ser a letra A. Tá? A resposta para essa questão aqui é a letra A. Isomeria ótica. Perfeito? Então a questão 5, letra A. Olha aqui, a questão 6, boa para a gente fazer. Ó, a molécula da anfetamina, tem aí, ela está numerada os carbonos, de 1 até 9. Já está dizendo que apresenta isomeria ótica. Possui, portanto, um carbono com 4 diferentes substituintes. Então, na anfetamina, esse átomo de carbono está representado. Ou seja, nós fizemos agora há pouco, pessoal, essa estrutura. Qual desses carbonos aí é assimétrico? Qual desses carbonos ele é assimétrico? Ele está dizendo, ele colocou carbono 1, 6, 7, 8 e 9. Então, um desses carbonos aí é assimétrico. E nós mostramos agora há pouco. Qual vai ser? Com certeza o carbono de número 8, pessoal. Portanto, a resposta vai ser a letra D. Por quê, professor? Olha só, olha a estrutura aí. Ó. Mais uma vez, eu vou colocar o hidrogênio assim, tá? Para você ver que esse carbono aqui, ele é assimétrico. Observe, esse carbono, ele vai ter um ligante, 2, 3 e o outro é o hidrogênio. Então, o carbono de número 8, que é assimétrico. Nenhum outro vai ser nessa estrutura, porque carbono com dupla, CH3 não é assimétrico. Tá? Letra D. E aqui eu coloquei novamente aquele quadro geral, tá? da isomeria. Isomeria completa o assunto, né? Compostos diferentes, ó, mas com a mesma fórmula molecular, que é para a gente finalizar a nossa aula praticamente, né? 2 tipos de isomeria. A isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana você tem isomeria plana de cadeia, de posição, de função, metameria, ainda está faltando a tautomeria. E a espacial, geométrica e ótica, que foi objeto de estudo da nossa aula de hoje. Não é verdade? Ó? Então, esse é o tipo de isomeria. E aqui, pessoal, tá faltando inclusive, né? Tá faltando inclusive, olha só, vamos colocar. Tá faltando um tipo de isomeria plana, que é a tautomeria. Tautomeria. É a isomeria ótica aqui, certo? Isomeria plana. Então, para ser isomeria plana, tá? Tem que ter o quê? A mesma fórmula molecular, porém as estruturas são diferentes. Por isso que a isomeria plana é chamada de isomeria estrutural. Estrutural. Enquanto que a isomeria espacial é aquela que é explicada por fórmulas espaciais. E nós mostramos, inclusive, aqui até de forma tridimensional elas, certo? No espaço. Tá? E enaltecendo principalmente, pessoal, a isomeria ótica, que foi a parte final, falando do carbono assimétrico. Como ele tem os 4 ligantes, ele é a forma tetraédrica, que é uma fórmula espacial. É uma fórmula espacial. E mostramos também a isomeria geométrica, não foi isso? Que é aquela que tem aquelas condicionantes. Em cadeia aberta tem que ter dupla ligação entre carbonos, né, e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Olha só, nós estamos praticamente, pessoal, chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu considero uma aula muito importante, porque é um assunto que é muito recorrente no Enem, e eu sei que muitos de vocês vão fazer a prova do Enem. A isomeria geométrica e ótica é bastante cobrada no Enem. Creio que vem esse ano, então nós vamos acertar essa questão. É um assunto até agradável, tá? De mostrar para vocês, e tem aplicação prática. Muitos medicamentos, tudo utiliza o crivo da isomeria ótica e da isomeria geométrica. Tá? Quero desejar a vocês aí um forte abraço, que a gente tenha aí a próxima aula, convidar vocês logo para a próxima aula, tá? Na próxima semana, com a nova temática, um assunto importante sobre todos os aspectos. Tá? Um forte abraço para vocês e até mais.